Boa noite a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre as parábolas que estão narradas em Mateus capítulo 13, parábolas essas proferidas pelo Senhor Jesus. Na quinta-feira passada falámos acerca da parábola do semeador e hoje, com a graça de Deus, iremos falar acerca da parábola do joio, do trigo e do joio. Estas duas parábolas não são de difícil interpretação, porque tanto numa como noutra, Jesus, depois particularmente aos seus discípulos, ele explicou-lhes o significado destas parábolas. Nós hoje só iremos falar acerca de 2 ou 3 itens que podem trazer mais alguma dificuldade e quiçá, alguma confusão a nível doutrinário, e vamos deter mais aí. Mas vamos ler não somente a parábola, mas também a explicação que Jesus deu. Então, Mateus capítulo 13, que começamos a ler no versículo 24. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixais crescer juntos até à colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntei primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, depois Jesus explicou o significado desta parábola. No versículo 36 lemos: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão numa fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta explicação feita pelo Senhor Jesus mostra-nos que, na verdade, não é necessário um grande debate teológico acerca da explicação desta parábola. Nós vamos tentar também extrair algumas lições práticas para a nossa vida e para alimentar a nossa alma. Temos aqui uma estratégia diferente daquela que o inimigo usou em relação à parábola anterior, a parábola do semeador. Ali, depois do semeador, que por definição e por excelência é o Senhor Jesus, depois da semente ter sido semeada na primeira parábola, nós lemos que as aves do céu, que o maligno veio e arrancou a semente, levou-a para longe. Nesta parábola não, ele semeou semente má, joio no meio do trigo. Satanás nem sempre usa a mesma estratégia, ele tem o mesmo propósito. E usa estratégias diferentes para alcançar o propósito comum, que é, portanto, denegrir a imagem de Deus, é pôr em causa a verdade de Deus e, acima de tudo, prejudicar o ser humano, levando-o à perdição eterna, arrastando-o consigo para a perdição. Ele semeou o joio no meio do trigo. O joio e o trigo são semelhantes em muita coisa, em algumas coisas. Eles são diferentes também, por exemplo, quanto às raízes. As raízes do trigo crescem para baixo. As raízes do joio não. Elas crescem lateralmente, na horizontal. E depois misturam-se com as raízes de outras plantas, absorvendo os seus nutrientes e também enfraquecendo tudo aquilo que está à volta. Exteriormente,
há uma fase, na fase inicial de crescimento, em que tem a mesma cor, verde, e o fruto até se assemelha um pouco. Assemelha-se até bastante. A única diferença é que o trigo fica com as suas espigas douradas, cresce virado para cima, olhando para o céu, por assim dizer. O joio fica com uns grãos enrugados, ocos por dentro. Do joio não se pode fazer farinha, não se pode fazer pão, não presta, serve só para ser queimado. Mas esta diferenciação é notória, é marcante na altura da colheita, quando se vai procurar fruto no trigo e no joio. Aí a diferença é marcante. Então Jesus tem toda a razão quando ele diz: pelos frutos vós os conhecereis. Há coisas na nossa vida, pessoas que nós conhecemos, que as dúvidas são esbatidas, desaparecem. É quando, apesar de haver uma linguagem tanto parecida, o errado parecido com o certo, o mal parecido com aquilo que é bom, o mal parecido com o bem, mas o problema são os frutos. Então é pelos frutos. O joio distingue-se do trigo, ou melhor, o trigo distingue-se do joio pelos frutos. O joio fala-nos acerca dos filhos do maligno, dos perdidos, que estão nessa situação por causa das doutrinas dos homens, por causa daquilo que o inimigo semeou teologicamente, neste caso no mundo. Jesus advertiu, ele disse que era possível invalidar os mandamentos de Deus por causa das tradições dos homens. Os homens, ao longo dos séculos, têm acrescentado e têm tirado coisas à palavra de Deus e às palavras de Deus. Às vezes, não é de uma forma muito evidente, mas está lá. É o joio que vai se misturando, que vai penetrando e que vai até tantas e tantas vezes tirando força ao trigo, secando tudo à sua volta. E isto viu-se logo desde o início. Desde o início do cristianismo que nós vemos isto. Vemos a preocupação que os legalistas tinham para contrariar a boa semente do reino. Era um joio que iam introduzindo no campo, no meio do trigo. E então começaram por dizer, entre outras coisas, que para que a pessoa pudesse ser salva, tinha que ser circuncidado. Depois juntaram à graça de Deus e eles misturaram preceitos da lei, preceitos dos homens, à misericórdia, os méritos próprios. E fizeram-no tantas e tantas vezes, temos que reconhecer o facto, com muita mestria, com muita habilidade, apostando na imitação. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, a certa altura ele diz para ele pôr em ordem as coisas que ainda restavam. Já havia tanto joio no meio do trigo, tanta coisa, tanta confusão. Alguns até já negavam que Cristo tinha vindo em carne. E tudo isto, obra do maligno, dos filhos do maligno, influenciados por este inimigo que semeou joio no meio do trigo. Então Paulo diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O que é que o trigo pode fazer? Pode tentar conter o avanço do joio. Combater desta forma, semeando mais trigo, vigiando o campo, vigiando a sua própria alma, aqueles que têm responsabilidades na obra de Deus, vigiarem aqueles em cujos corações foi semeado o trigo. Para quê? Para que o inimigo não coloque lá joio, para abordaçar, para reduzir, para evitar o desenvolvimento do trigo na alma daqueles que são abençoados pela palavra de Deus. Há dois erros que se cometem frequentemente nesta passagem. Um é dizer que este campo que é a nação de Israel,
Outros dizem o campo é a igreja. Não, não. Jesus diz claramente que o campo é o mundo. E isto vai de encontro à nossa introdução acerca deste assunto. Isto fala já acerca do mundo religioso no seu todo. Não é a igreja. A igreja é apenas trigo. Não há joio. Aos olhos de Deus, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. É só trigo. A igreja, o corpo de Cristo, é formada por pessoas salvas, exclusivamente por pessoas salvas. Não é só a nação de Israel. Isto fala-nos acerca do mundo religioso, do nosso tempo, da nossa época. E desde que o trigo começou a ser semeado no mundo, pelo semeador, pelo Senhor Jesus e pelos outros semeadores que se seguiram. Jesus diz que o joio não é para ser arrancado agora. É só na consumação do século. Só no fim de tudo. É que o Senhor, como lemos em Mateus capítulo 24, vai mandar os seus anjos para arrancar o joio e lançar ao fogo o trigo. O trigo vai ser separado. E como lemos também nesta passagem, o que é que vai acontecer ao trigo? Isto vai acontecer no fim da grande tribulação, em que o trigo, os salvos, os justos, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O trigo, um dia, no fim da grande tribulação, particularmente em relação a esta passagem, vai entrar no reino do nosso Pai Celestial. Agora, não vamos arrancar o trigo. Melhor, não vamos arrancar o joio. Vamos deixar que ele cresça, mas vamos conter o seu desenvolvimento, conter o seu crescimento. Como? Semeando mais trigo, vigiando, regando o trigo. Para quê? Para que a seara ondule ao vento, trigo com espigas carregado de cereal, para entrar no celeiro de Deus, para ser possível, com esse trigo, fazer farinha, fazer pão para alimentar a alma. Que o Senhor nos abençoe.